Ok, vamos para a nossa quinta questão aí da nossa prova de 2022, questão 54, né? E essa questão, ela vai envolver a nossa temática, que serão basicamente dois tópicos. A questão da força magnética e também a nossa questão do campo magnético produzido por um fio condutor. Bom, essa questão aqui ela vai ter algumas peculiaridades e eu preciso comentar com vocês o porquê que a resposta dela não está presente aqui dentro da minha resolução, ok? Então vamos lá. Primeiramente, galera, o que acontece é o seguinte: quando você vai tentar calcular uma força magnética sobre uma carga, essa força ela vai depender basicamente da velocidade que a carga possui, do próprio valor da carga e do campo magnético que ela está submetida, aquela nossa equação em que a força magnética ela é o tal do QVB, certo? Se você conhece bem esse assunto, você deve lembrar que isso depende de um ângulo. Então, se você tivesse um ângulo, por exemplo, de 30 graus, você marcaria QVB seno de 30 graus. Porém, quando você tem uma velocidade que é perpendicular ao seu campo, formando 90 graus, você não precisa colocar esse fator, porque seno de 90 é igual a 1. Então, nesse nosso caso, apenas QVB mesmo, ok? Agora, o que acontece é que o campo magnético produzido por um fio condutor, a prova até te deu uma colherzinha de chá. Ele deu a equação do campo magnético produzido por um fio condutor, que é B igual a μ0 vezes I dividido por 2πr, ok? Bom, aqui, pessoal, o detalhe é o seguinte: se você sabe que ele está te questionando a força magnética, ele vai perguntar para você o módulo e o sentido da força magnética, né? A ideia ela não será tão complexa num quesito de que você sabe que a força magnética é QVB, onde B representa esse campo magnético, mas você tem que ver qual o valor desse campo magnético. Ele te deu a equação. Essa equação é μ0 vezes I sobre 2πr. Ok. O detalhe aqui, pessoal, é que você precisa primeiro encontrar esse campo magnético nesse local, tá? Então a gente vai ter que fazer aquela nossa regrinha da mão direita, onde nós vamos colocar o dedão aqui para sendo a indicação da corrente elétrica e a ponta dos meus dedos indicando o campo magnético. Se você, por exemplo, colocar o seu dedão aqui, ó, apontando aqui para baixo, apontando aqui para baixo, ó, você vai colocar o seu dedão apontando para baixo, você vai ver que a ponta dos seus dedos vai estar entrando em cima do valor do local onde está a carga. Consequentemente, você vai ter um campo magnético que será X, um campo entrando naquele ponto, certo? Quando você for ver o campo magnético do fio que está logo ao lado, você colocaria o seu dedão aqui agora apontando para cima, mas aí você olharia ao lado direito dela e você vai ver que vai ter um outro campo X. Isso quer dizer que esses dois campos, como eles são campos X, eles irão se somar, né? Então, o nosso campo resultante, como você tem dois campos X, o campo é medido como μ0 vezes I sobre 2πr, onde R é essa distância I é a corrente elétrica que você tem. Então, o teu resultado do campo magnético seria dois campos μ0 vezes I sobre 2πr. Então, seria duas vezes μ0 vezes I sobre 2πr, ok? Você vai cortar fora esse fator 2 e aí esse campo seria μ0 vezes I sobre πr. E a sua resposta aparece aqui. Por quê? Como ele quer a força magnética e você já sabe qual é o campo naquele local, basta você substituir o campo pela equação que você encontrou, ficando a força magnética igual a Q vezes V vezes o teu fator, μ0 vezes I sobre, sobre πr. E essa seria a sua resposta final, ok? E ainda após fazer isso, a gente tem como determinar qual a orientação desse campo, certo? O grande problema aqui, galera, é dessa força. O grande problema aqui, pessoal, é que quando você for fazer isso, a primeira coisa que você vai perceber é que em nenhuma das tuas alternativas o módulo tem esse valor. Por quê? Porque a prova, muito provavelmente, quem formatou a prova, esqueceu de colocar o valor V na tua conta. Você tem Q, você tem μ0 vezes I sobre πr, mas você está sem o fator V, né? Em todos os nossos casos aqui. Então, nenhum desses módulos está correto, né? Então, não teria como você encontrar a sua resposta aqui. Mas, a gente sabe que a minha resposta é essa aqui. Então, foi um erro de digitação. Faltou apenas o fator V. E para onde é esse campo? Você vai ter que fazer o seguinte. Aí, tu vai fazer a regrinha do tapa. Você vai usar o seu dedão para representar a velocidade de onde a carga está e a ponta dos seus dedos para representar o campo magnético nela. Como o campo magnético está entrando, você vai ter que colocar
a ponta dos seus dedos entrando no papel e o seu dedão para cima. Tu vai ver que a palma da sua mão vai ficar para a esquerda, certo? Então, se a carga é positiva, ela vai ser empurrada para a esquerda, e se a carga é negativa, ela vai ser empurrada para a direita, certo? E aqui daria pra gente ver como a carga, ela tem um fator mais que, ela iria para o lado esquerdo, né? Como ele está dizendo que o meu eixo da horizontal é o eixo Y, e ele estaria indo para a esquerda, estaria indo para o menos Y. Seria uma força QVB vezes μ0 sobre πr, no sentido de menos Y, ok? É lógico que em uma situação que eu faço a aula explicando isso aqui para vocês, todos esses detalhes, né? Obviamente eu não faço de uma forma tão direta. A gente primeiro estuda o campo magnético, a gente depois estuda a força magnética detalhadamente, assim como você vai encontrar aqui no melhor curso de Ciências da Natureza do Brasil, o Dominando Enem, tá? Dá uma olhada aqui, você vai encontrar física, você vai encontrar biologia e você vai encontrar química com 3 professores bem experientes. Eu trabalhando na física, o Prof. Gui da biologia e o Marcelão da química, fazendo uma revisão completa aí para a ciência da natureza baseada nas habilidades. Então, quer pegar as manhas disso aqui de uma forma detalhada? Dá uma olhada aqui, Dominando Enem. Acessa aqui o QR Code, dá uma olhada no nosso curso, ele é completo, ele é ótimo para quem tem dificuldade, principalmente na parte de ciências da natureza. Então, é nóis, galera. Forte abraço a todos, beijos e tchau, tchau.